4 anos depois dos eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o mundo se esqueceu de Peter Parker, que agora se vê completamente sozinho e atuando como amigão da vizinhança em tempo integral. Diante de tamanha pressão e sem nenhuma rede de apoio, Peter começa a passar por mudanças no seu corpo que ele mesmo não é capaz de controlar. Ao mesmo tempo, uma nova e perigosa ameaça surge na cidade que ninguém consegue ver, e apenas o Homem-Aranha é capaz de impedi-la. Essa é a premissa de Homem-Aranha Um Novo Dia, o quarto filme estrelado por Tom Holland, dessa vez nas mãos do diretor Destin Daniel Cretton. E é sobre esse filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sem spoilers, claro. Sem mais delongas, vamos lá! Depois de uma breve introdução em Guerra Civil, 3 filmes e participações intercaladas entre esses filmes aqui e ali nos 2 últimos Vingadores, a história do Homem-Aranha do Tom Holland parecia ter chegado ao seu fim depois do último filme da trilogia passada. Ou melhor, não necessariamente no seu fim, mas tendo seu grande arco de desenvolvimento encerrado, passando do jovem herói mimado pelo Tony Stark até o herói mais independente que estamos familiarizados. Enquanto que os 3 primeiros filmes buscaram explorar o personagem nos seus últimos anos do colégio, fugindo da selva de concreto de Nova York, foi mal. E os outros tropos mais característicos do personagem, em Um Novo Dia nós o reencontramos em uma fase extremamente complicada da sua vida. Ele não possui família, seus amigos não se lembram dele, ele é o herói amado pela cidade, mas vive no completo anonimato, além de que a sua atuação como mesmo lhe traz um tremendo desgaste físico e emocional, e ele se vê completamente perdido na vida. E pode parecer um pouco sádico isso que eu vou falar, mas é meio que todo fã de Homem-Aranha espera do personagem. Em Homem-Aranha Um Novo Dia, Peter vive um dia de cada vez esperando que as coisas melhorem, mas não necessariamente fazendo algo a respeito para que a sua situação mude de fato. Ao invés de olhar um pouco mais para dentro de si e procurar identificar o que lhe aflige para que assim ele possa mudar a sua situação, o personagem se afoga no trabalho como o herói da cidade, até como uma espécie de fuga dos seus problemas. Não é apenas o mundo que se esqueceu de Peter Parker, ele mesmo negligencia esse lado da sua vida. Aqui, ele é apenas o Homem-Aranha. Mesmo que o filme ainda seja mais leve, até para ser mais atrativo a um público mais jovem, os temas presentes nele são abordados, eu acho que com bastante maturidade e que refletem o estado atual do personagem. Enquanto que nos filmes anteriores nós acompanhamos o seu amadurecimento, neste nós vemos Peter tendo que lidar com os problemas da vida adulta e como muitas vezes nós acabamos nos isolando por acreditar que temos que lidar com essas questões da vida da nossa maneira e por conta própria. A pressão gigantesca em ter que agir como super-herói em tempo integral, reencontrar o seu melhor amigo e o amor da sua vida e ter que lidar com seus problemas pessoais sozinhos, faz com que o personagem passe por mudanças físicas inesperadas. Semelhante ao que acontece no segundo filme do Tobey Maguire, dirigido pelo Sam Raimi, o personagem vai passando por mudanças que acabam afetando o seu corpo e ele perde seus poderes. Porém, aqui acontece o completo oposto. Como uma resposta à sua situação atual, seu próprio corpo passa a deixar o seu lado humano de lado e ressalta o seu lado mais aracnídeo. Consequentemente, seus sentidos ficam mais aguçados, teias orgânicas surgem no seu corpo e ele começa a perder o controle das suas ações e a responder a estímulos externos a partir de instintos mais animalescos, e por vezes essas respostas se traduzem em reações violentas e impulsivas, tal qual um animal mesmo. Essas mudanças que o personagem está sofrendo dialogam com outro personagem do filme, que eu não vou revelar sua identidade até porque são spoilers, mas que levanta questões sobre como pessoas diferentes de um certo padrão são tratados como uma ameaça e relegados pela sociedade. E quando essas mesmas pessoas nessas situações se veem sozinhas e sem nenhum tipo de amparo, atitudes extremas são tomadas por elas. Diante dessa perspectiva, o vilão do filme passa a ser visto mais como um antagonista que possui pontos em comum com o herói, porém os seus meios são um pouco mais controversos e equivocados. Isso acaba também resvalando e sendo um ponto em comum com o personagem do Justiceiro na trama, que atua como o único ponto de apoio do herói. Por conta da vida trágica de Frank Castle por ter perdido a sua família de forma brutal, ele também se vê atormentado por uma solidão extrema. Porém, diferente de Peter, ele é alguém cujos traumas moldaram até mesmo a forma como ele age diante das adversidades e dos criminosos de Nova York. Frank é mais violento, mais extremo e um verdadeiro pária da sociedade. Diferente do
Homem-Aranha, ele mata as pessoas. E aqui na trama, ele serve como um reflexo perfeito daquilo que Peter pode vir a se tornar se ele seguir por esse caminho de completo isolamento. Portanto, a trajetória do personagem no filme, desde o começo como ele se encontra perdido e de certa forma depressivo, até o final em que ele não só se aceita e as mudanças que ele está sofrendo, mas também os seus problemas e a como lidar com eles de forma saudável, todos os seus momentos de mudança e aprendizado se tornam bastante envolventes e o roteiro, na minha opinião, faz muito bem o trabalho em construir essa evolução do personagem. É verdade que em determinado momento ali do terceiro ato, as coisas se alongam um pouco mais do que deveriam e poderia muito bem ter cortado algumas coisas. Mas mesmo assim, eu sinto que o filme precisava que os personagens dessem essa pausa, até mesmo para eles poderem respirar e o filme poder resgatar alguns dos seus temas principais. São 2 horas e meia de filme, poderia ser um pouco menos, mas para ser justo também eu tava com uma vontade monstra de ir ao banheiro, então talvez o problema seja eu. Em questões técnicas, o filme é um grande aprimoramento dos anteriores. A fotografia é mais colorida e bem iluminada, a direção de arte, especialmente pro figurino, é maravilhoso. Destaque aqui pro uniforme do Homem-Aranha, que acho que de todas as versões do Tom Holland, essa é a melhor de longe. Como é bom ver um uniforme que não é de CGI. As coreografias de luta são impecáveis e talvez as melhores de qualquer filme do personagem. A forma como a câmera segue ele em momentos que ele pega, ele vira, sobe na parede, é alucinante. Mas sem dúvida o maior destaque, na minha opinião, são as atuações, em especial as do Tom Holland, da Zendaya e da Sadie Sink. A performance do Tom Holland é uma constante durante todo o filme, afinal ele é o protagonista, mas eu acho que especialmente nos momentos dramáticos ele entrega exatamente o peso que esse personagem precisa ter. Sim, o Homem-Aranha é um personagem carismático e engraçado e ele de forma alguma perde isso aqui no filme, mas também existe muita tristeza e traumas acumulados e nos momentos que ele precisa externalizá-los, nesse filme eu acho que ele faz melhor do que qualquer outro que ele vestiu a máscara. E esses momentos eu acho que eles se ampliam ainda mais nas cenas que ele divide com a Zendaya. Se nos outros filmes a relação dos dois poderia soar um pouco estranha ou fora de tom, em determinados momentos, não em todos, nesse, o relacionamento deles assume uma dinâmica completamente diferente, até por conta do final do filme anterior. Chega a doer internamente alguns momentos em que eles contracenam juntos, porque nós sentimos a dor de Peter em querer confessar tudo o que ele sente por ela, mas por conta das suas responsabilidades ele não poder fazê-lo. Enquanto que ela, existe ali uma incerteza da nossa parte se ela lembra ou não de alguma coisa sobre ele. E mesmo que não haja nada, a química entre os dois é tão forte, até porque eles são um casal na vida real, que parece que a gente tá vendo esses dois personagens se apaixonarem novamente. E por si só isso já é um deleite. Enquanto que a personagem da Sadie Sink, tanto nos momentos em que ela divide a cena com o Tom Holland, quanto no terceiro ato em que ela ganha mais destaque, ela quase rouba o filme pra si. Nós conseguimos comprar os seus dilemas e seus traumas muito mais pela sua performance do que pelas poucas cenas que temos sobre o passado dela. E mesmo que eu possa ter certas implicâncias ou picuinhas com a participação dela no filme, é mais pela personagem do que pela atuação dela na trama. Eu fico meio dividido, mas eu acho que no final o saldo é mais positivo do que negativo e é mais o meu lado nerd querendo achar alguma implicância. Eu acho que no final eles souberam usar muito bem a personagem, vamos ver o que vão fazer no futuro. Eu genuinamente não esperava que esse filme iria tocar em temas tão maduros e com tanta sensibilidade como ele lida com eles. A importância que uma rede de apoio tem na vida de alguém, de se cercar por pessoas que te amam e estejam dispostas a te ajudar nos seus momentos mais difíceis é o ponto central desse filme e que o personagem aprende ao final dele. De nada adianta ser o herói de uma das maiores cidades do mundo e amado por milhões de pessoas se ele não possui vínculos significativos, por menores que sejam, com pessoas que ele confia e ama e que ele sabe que ele pode contar nos seus momentos mais sombrios. É sobre a importância de criar e preservar laços fortes muito mais do que gerenciar meros relacionamentos líquidos. Por fim, eu acho que esse filme foi não só melhor do que eu esperava, como também uma história mais do que agradável, e que eu, pelo menos, não esperava que ela precisava ser contada. Mas eu fico feliz que ela foi. De todos os personagens da Marvel, e dos quadrinhos no geral, o Homem-Aranha foi sempre aquele que dialogou com boa parte, se não toda, da sua audiência. Porque ao contrário de gênios, bilionários e deuses que essas histórias possuem, ele sempre foi o mais humano e com problemas que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia.
Seja dificuldade para pagar uma conta, arranjar um emprego, chegar naquela pessoa que você gosta ou lidar com a perda e a solidão nos seus momentos mais difíceis, sempre foram dilemas que atravessaram o personagem. E muito mais do que seus atos heróicos em salvar as pessoas, seu otimismo e bom humor ao lidar com seus problemas e não permitir que seus sentimentos negativos pautassem as suas atitudes, sempre foram os seus traços mais admiráveis e que, inevitavelmente, o tornam o maior herói entre todos os outros. E é por isso que mais e mais histórias sobre ele continuam a ressoar com tantas pessoas, mesmo depois de 64 anos desde a sua criação. Definitivamente é um dos melhores personagens já criados. E Homem-Aranha Um Novo Dia é um baita filme. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você gostou ou não gostou e por quê. Me siga nas redes sociais para você ficar atento a tudo que eu postar de novidades sobre o canal. E a gente se vê numa próxima. Até lá!